Boa noite a todos. Primeiramente, peço desculpas aí pelo nosso atraso, né? Mas viagem, vim de Mogi das Cruzes, para quem não sabe, então a gente planeja uma coisa, às vezes sai fora um pouquinho do esperado. Então, peço desculpas aí pelo atraso e fazer vocês esperarem. Tá? Nossa palestra, então, dá para todo mundo enxergar? Tá? Acordar, motivar e alcançar metas. É meio clichê falar sobre motivação, né? Porém, é um tema da atualidade. Se a gente pensar hoje, a situação que o nosso país vive, quantas vezes vocês acordaram de manhã e pensaram, vale a pena sair da cama hoje? Quem que eu vou ter que atender na imobiliária hoje? Aquele cliente chato que nunca fecha contrato, vê 10 mil imóveis aqui e não fecha contrato. Então, apesar de ser um tema aí que, às vezes, vocês, acho que quando vieram para cá, pensaram, será que vale a pena assistir uma palestra sobre esse tema? Mas realmente é atual, eu acho, espero agregar algum conhecimento aí para vocês, tá? Bom, para me apresentar, então, eu sou Thaís Amaral, eu sou consultora e psicóloga. Tá? Aqui é só um pouquinho do meu currículo, eu sou formada em psicologia pela Universidade de Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, sou pós-graduada em docência do ensino superior. Tá? Atuei durante a minha formação em psico-oncologia, que são a psicologia voltada para o tratamento do câncer. Então, daí já começou um pouco aí da experiência e contato com as pessoas. Né? Trabalhei durante um bom tempo como consultora de recursos humanos, com treinamento de desenvolvimento, dentro de uma consultora que era dentro de grandes empresas de construtoras, né? Dentro da área da Petrobras. Então, a Petrobras é uma exigente aí que toda a equipe que trabalha dentro de suas áreas sejam altamente treinadas. Então, desenvolvi esse trabalho. Há mais de 3 anos estou no grupo JSL, Júlio Simões Logística, para quem não conhece. Dentro da empresa já atuei como psicóloga organizacional. Né? A gente tem um projeto lá dentro da empresa que é para atendimento e apoio ao colaborador. E também dentro desse projeto a gente desenvolve outros na área de desenvolvimento de pessoas. Tá? Atualmente estou na educação corporativa, mais comum treinamento da Movida Aluguel de Carros, que é uma locadora. Então, lá a gente faz tanto treinamento para atendimento ao cliente, para os atendentes da loja, quanto para lideranças, sobre também motivação, sobre lideranças, trabalho em equipe. Okay? Isso é só para vocês conhecerem um pouquinho do meu currículo. Eu espero que hoje possa trazer algum conhecimento para vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode levantar a mão, tá? Mas, de qualquer forma, no final, a gente abre para todos os questionamentos ou qualquer coisa que vocês queiram colocar, ok? Então, quando a gente fala acordar, alguém sabe o significado da palavra acordar? Alguém quer chutar? Só uma pessoa, não precisa ser todo mundo, não. Sei que está todo mundo aí querendo falar. Despertar. Acordar, despertar, começar um dia. Se a gente pegar a palavra acordar e dividir ela em sílabas, não estou dizendo aqui o significado do dicionário, tá? Mas se a gente pegar a divisão aqui, acordar, cor, dar cor. Então, percebeu o significado? Dar cor, dar vida. Né? Então, levantar e ser entusiasmado com aquele dia novo que está para começar. Quando a gente fala, então, motivação, primeiro a gente tem que entender o que é inteligência emocional. A gente tem que se conhecer primeiro para que a gente possa ser motivado e motivar os colegas também. Então, definição de inteligência emocional, a gente tem 4 conceitos. O primeiro deles é autoconhecimento. A habilidade de conhecer suas emoções. Então, você saber os seus limites, você saber quando eu vou ficar com raiva, quando alguém me tira do sério, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. Então, você conhecer as suas próprias emoções. E o impacto que elas vão causar, né? E o autocontrole. Então, a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu vou aprender a controlar essas emoções. Então, principalmente no momento de raiva, de ira, quando a gente está começando a ficar aí com raiva de alguém, com raiva daquele cliente chato que sempre está perturbando ali, você já, quando você tem, né, primeiro o autoconhecimento, você sabe que você está desenvolvendo aquele sentimento de raiva, aí o autocontrole vem para você aprender a colocar aquele sentimento no lugar dele. Tudo bem, eu sinto raiva, é natural, todo ser humano tem sentimentos, caso vocês não saibam. Só que como que eu posso controlar para que eu não exploda com aquela pessoa, para que eu não xingue, para que eu não mande tomar naquele lugar? Então, essa é uma habilidade mais difícil de desenvolver, que é o autocontrole.
A empatia, a habilidade de compreender o próximo, de se colocar no lugar do outro. Então, eu conheço os meus sentimentos, sei das minhas emoções, consigo controlar, porque eu aprendi a prever esses meus sentimentos, mas e quando eu tenho que relacionar com o outro? Será que eu estou me colocando no lugar dele? Será que eu sei o que dificuldade que aquela pessoa teve para estar aqui hoje, chegar atrasado? Será que eu me coloquei no lugar daquela pessoa? Entendo um pouco daquele sentimento, aquela emoção que aquela pessoa está passando nesse momento, para então eu saber como lidar com ela? E a assertividade. Expressar suas opiniões de forma direta, clara, sem ser grosseiro, sem ser mal educado, né? Então, é um leque, né? Ele vai seguindo. Então, assertividade é você conseguir conversar, controlar suas emoções e saber como colocar isso para o próximo. Como conversar com o próximo, como colocar cada item, ou controlando suas emoções, controlando tudo que você está pensando, a raiva que você tem. Ok, até aí, pessoal? E aí eu coloquei uma frase aqui do Jung, que é: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então não adianta só a gente olhar para fora, esperar que o mundo venha para nós, esperar que os clientes cheguem na nossa imobiliária, esperar que as coisas aconteçam na nossa volta. Senão a gente só vai viver sonhando, não é mesmo? A gente tem que olhar para dentro e acordar. Olhar para dentro de si. O que eu preciso fazer para que esse sonho se torne realidade? O que eu preciso modificar no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, para que eu possa alcançar esse objetivo? Para que isso deixe de ser um sonho e se torne realidade. Então, vamos deixar de ser sonhadores e ser mais ativos aí dentro do nosso dia a dia. Eu coloquei esse quadrinho porque é muito engraçado. Os quadrinhos é coisa mais de criança, né? Mas se você vê os quadrinhos, eles sempre trazem alguma verdade. Então, vamos acompanhar aqui. Esta é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Vocês entenderam o que o Carl Charge quer dizer? É a mudança de postura. Eu posso falar que, nossa, eu estou super motivada, mas por dentro estar triste e acabar demonstrando isso de alguma maneira. Então, a forma como que a gente se comporta, a forma que a gente vai se pôr em frente da nossa equipe, do nosso cliente, vai dizer a respeito. Então, principalmente nesses dias de depressão, que a gente acorda mais desmotivado, ou que a gente está triste porque tem um familiar enfermo, ou que alguma coisa ruim aconteceu conosco, a gente tem que levantar a cabeça, respirar fundo, lembrar lá do acordar, dar cor ao nosso dia, levantar a cabeça e seguir em frente. Tá? Tentar minimizar o impacto do que o nosso sofrimento, do que os nossos problemas possam trazer para o nosso dia a dia. Então, dentro daqueles itens que a gente falou de inteligência emocional, o principal é o autoconhecimento. Então, eu pergunto para vocês, o que essas palavras têm em comum? Autossuficiência, compaixão, aprendizado, lealdade. Alguém sabe dizer? Alguém sabe responder o que elas têm em comum? Está todo mundo tímido? É o frio ou é a fome? O cansaço, que vocês trabalharam o dia inteiro e tem que vir aqui ainda para Ubatuba assistir uma palestra? Qualidades, também, qualidades. Alguém mais? Então vamos colocar aí. Alguns dessas palavras são valores. Valores que a gente traz para a nossa vida, né? Humildade é uma questão de valor, honra. Então, algumas delas representam valores que a gente tem para a nossa vida, seja pessoal ou profissional. Algumas podem ser habilidades? Podem sim. Liberdade, aprendizado. Aprendizado é uma forma de habilidade, né? E algumas são fontes de motivação, como, por exemplo, a felicidade. Não é? Quando a gente está feliz, como a gente brinca, né? O mundo pode estar caindo lá fora, que a gente vai continuar sorrindo, a gente vai conseguir enfrentar os desafios. Né? Então, todas essas palavras representam valores, habilidades e fontes de motivação no nosso dia a dia. Tá? Quero que vocês gravem bem essas palavras, não vou fazer prova não para perguntar o que estava escrito, mas é que vocês levem alguns desses conceitos para a vida de vocês. Então, aí eu pergunto para vocês,
você sabe identificar suas principais qualidades e defeitos? Queria lançar um desafio aqui, tá? Todo mundo tem papel e caneta? Tem? Quem não trouxe papel, gente, não é obrigatório escrever, mas vou dar 3 minutos aí só para a gente fazer uma reflexão. Então, eu queria que vocês listassem, pelo menos, não vai precisar falar, tá? Ninguém vai ter que se expor aqui, é que a gente não veio para o paredão do Big Brother, não, tá? Só quero que vocês pensem 3 qualidades que vocês possuem e 3 defeitos. Porque, caso também não saibam, todo ser humano é dotado de qualidades e defeitos, tá? Ninguém aqui é perfeito, nem a psicóloga que veio falar que também não é perfeita. Então, eu queria que vocês colocassem aí 3 qualidades e 3 defeitos. Vamos lá, pensem aí. Todo mundo conseguiu pensar 3 qualidades, 3 defeitos? Sim, não? Sim? Qual que foi mais fácil, qualidade ou defeito? Qualidade, né? Mas conseguiram pensar pelo menos 3 defeitos? Sim, todo mundo? Posso acreditar que todo mundo fez um minuto aí de reflexão? Gente, é mais fácil realmente a gente pensar nas nossas qualidades do que nos nossos defeitos. Mas a partir do momento que a gente reconhece quais são os nossos defeitos, aí vai o segredinho, tá? Não adianta fazer terapia que ninguém vai curar defeito, ok? Não adianta. Os defeitos, na verdade, eles vêm ao longo da nossa vida. Todo ser humano, ele é único, independente da forma que ele vai crescer. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Eu costumo falar sempre quando eu dou palestra, quando a gente fala sobre desenvolvimento, nós duas somos gêmeas, crescemos na mesma família, na mesma condição financeira, na mesma condição social, estudamos na mesma escola, na mesma sala de aula, tudo junto, tudo igual. Somos pessoas iguais? Somente fisicamente, graças a Deus. Cada uma tem sua personalidade, cada uma tem seu jeito de ser. E por que isso se tivemos a mesma forma de criação? Temos a mesma idade também, porque às vezes pode falar que um irmão mais velho com um irmão mais novo cresceram em épocas diferentes, o irmão mais velho já tirou todos os mitos da cabeça dos pais, o irmão mais novo já chegou, né, no bem bom, sabendo como que vai ser. Não é assim, gente. Na verdade, todas as nossas experiências de vida, por mais que vivemos a mesma experiência, 2 pessoas iguais vivem a mesma experiência, elas vão filtrar o aprendizado e o conhecimento de uma maneira diferente. Tá? Então, por isso que todo mundo tem os seus defeitos. Quando você reconhece, você aprende a lidar com ele. Então, quando a gente fala lá de autoconhecimento, da inteligência emocional, a partir do momento que você assume os seus defeitos, você vai trabalhar de uma maneira que você vai minimizar aquele impacto que aquele defeito tem no seu dia a dia, no seu relacionamento, no seu trabalho. Tá? Na verdade, cada um de vocês não é atleta todo dia? Vocês não acordam cedo, às vezes tem que levar o filho na escola. A imobiliária pode até abrir às 9, mas 7 horas da manhã vocês já estão em pé porque tem criança para levar para a escola, tem café da manhã para preparar, ou tem aquele cliente que trabalha e precisa estar na empresa dele às 9 horas, só que ele quer ver aquele imóvel 7 horas da manhã. Não é bem assim no dia a dia? Então, todos nós somos atletas todos os dias da nossa vida, porque a gente sempre acorda cedo, a gente tem que enfrentar os obstáculos de cada dia. E quando a gente pensa que, caramba, estou cansado, não aguento mais, chega o final do dia, você está na sua cama descansando, e aí você pode repousar para depois começar tudo de novo. Não é assim? Então, quando a gente fala, já nos conhecemos, já sabemos as nossas emoções, já entendemos um pouco das nossas qualidades, dos nossos defeitos, então agora é hora de mudanças. Tá? Quando a gente fala sobre mudanças, a gente tem que ser igual esse peixinho aqui, ó, pensar fora da caixinha. Em vez de a gente ficar no conforto, no comodismo, né, na nossa zona de conforto que a gente chama, que é estar ali junto com os outros peixes, porque a gente se conhece, se eu precisar de alguma coisa, o peixinho do lado me conta ou me ajuda. Não, a gente tem que enfrentar os desafios e pular para o aquário vizinho. Olha como é mais espaçoso. Olha quantas oportunidades você tem no novo aquário. Né? Então, quando a gente fala aí sobre mudanças, como eu falei, né, cada ser humano é dotado das suas experiências, e isso que traz e que faz cada um ser único. Então, experiências e aprendizagens, elas formam hábitos. Os malditos hábitos, vamos falar assim. Por que malditos? Porque quando a gente cria um hábito, a gente fica no comodismo. Já é hábito todo dia eu levantar desse jeito, já é hábito todo dia eu ir para a imobiliária, já é hábito eu esperar que os clientes me liguem porque eu tenho imóveis fantásticos, então eu não preciso ir atrás de cliente nenhum. Já é hábito para a gente. Então, quando a gente cria muitos hábitos, a gente entra no comodismo.
A gente cria conforto e segurança com esses hábitos, com essas experiências que nós vivemos, porque aquilo é seguro. Eu já sei o que eu posso fazer, eu já vivi aquela experiência. Então, a gente tende a ficar no conforto, na segurança. A gente não enfrenta novos desafios, porque as novas experiências, elas são diferentes. Eu não conheço essas novas experiências. Eu não sei o que eu vou passar. Eu não sei se vai ser bom para mim. Eu não sei como vai ser. Então, a gente acaba ficando dentro da nossa zona de conforto. Os comportamentos se tornam inflexíveis e radicais, por causa dos hábitos. Como eu falei, a gente fica dentro do comodismo e a gente acha que não precisa avançar, não precisa seguir em frente. Ali onde eu estou, está ótimo. E aí, se a gente falar em processo de mudança, a primeira coisa que a gente precisa ter, humildade. Humildade para reconhecer a nossa inteligência emocional, né? Humildade para reconhecer quais são as emoções que eu sinto, quais são as qualidades que eu tenho, quais são os defeitos que eu tenho, o que eu preciso fazer para me desenvolver, o que eu preciso fazer para aceitar um novo desafio, né? O que eu preciso fazer para sair da minha zona de conforto. E desenvolver a capacidade de aprender a aprender. Porque quando a gente fala, pensando também, vamos pegar um pouquinho da psicologia do desenvolvimento, a criança, ela tem, como ela não tem as experiências e aprendizagens que o adulto, é natural para ela. Ela se arrisca, ela não sabe, ela não tem medo. A criança não põe o dedo na tomada e só depois que ela põe o dedo na tomada que ela para de enfiar o dedinho lá, porque ela sabe, ela passou por aquela experiência não foi algo agradável para ela. Já nós, adultos, tendemos a não passar por experiência nenhuma, porque passamos pela experiência inteira da vida, já estamos adultos, já criamos nossos filhos. Para que eu vou passar por uma experiência desconfortável? Por que eu vou tentar o novo? Se eu já fiz isso lá na minha juventude, se o novo para mim trouxe coisas boas ou trouxe experiências ruins, então a gente precisa aprender novamente, a gente precisa ter essa capacidade de aprender, né? Aprender todos os dias, aprender com o colega de trabalho, aprender com o filho, aprender com o vizinho. A gente precisa estar apto ao aprendizado. E aí, propriamente, a motivação. Coloquei com essa imagem aqui, porque quando a gente fala que uma pessoa ela está motivada, ela pode ser um gatinho, como na foto. Só que ela vai se ver no espelho como um leão. Por quê? Porque ela está tão cheia de si, ela sabe da capacidade dela, como a gente falou lá, ela sabe das habilidades que ela possui, ela sabe os valores que ela adquiriu nessa experiência de vida, então ela vai com segurança, ela vai confiante, ela enfrenta os desafios, né? E isso a gente está falando da automotivação, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Quando a gente fala de motivação, é uma energia interna que direciona a algo, né? Ao comportamento e à busca de determinados objetivos na nossa vida. Aí, pensando em motivação, a gente tem teoria motivacional. Então, motivação ela é definida como uma tendência para a ação provocada por uma necessidade, seja uma necessidade pessoal ou profissional. Então, tem uma necessidade de algo, uma necessidade básica, eu preciso alimentar meu filho, ou uma necessidade, eu gostaria que a minha imobiliária fosse sucesso de vendas aqui em Ubatuba. Não importa qual ela, é uma necessidade sua. E a gente tem que ter uma ação para que você ponha aquela necessidade em prática. Tá? Então, as necessidades humanas básicas foram identificadas por Abraham Maslow como fatores causadores de motivação. Então, Maslow inventou a teoria da hierarquia das necessidades. Essa teoria de Maslow, a gente começa de baixo para cima na pirâmide, tá? Porque a gente pensa que toda necessidade básica do ser humano, ela começa aqui, na base. E a nossa base qual que é? São as necessidades fisiológicas, aquilo que a gente necessita. Uma alimentação, um local para repousar, mesmo que talvez não seja o mais adequado, não seja o colchão top que a gente tenha, mas são as necessidades básicas, que a gente precisa comer, dormir, né? Isso são necessidades fisiológicas e básicas de qualquer ser humano. Então, também são fontes de motivação. Mesmo que a gente tenha que ir atrás de uma necessidade básica, ela é uma motivação, ok? Depois vem a necessidade de segurança, amparo. Então, eu preciso estar seguro para fazer algo. Eu preciso ter uma condição financeira mínima para suprir a necessidade básica, a necessidade fisiológica. Então, vem a necessidade de segurança, estar seguro ou morar num local seguro para que você não viva com medo, para que você não viva aflito, né? Depois, a gente tem afetivo e social, que são os relacionamentos, né? Quem não precisa ter... quando a gente briga com o pai, quando a gente briga com o filho, a gente sabe que fica aquele dia mais ruim, poxa,
precisava ter feito isso, não precisava ter falado aquilo, né? Então, a necessidade de contato, de relacionamento, de respeito com os outros. Tá? Aí, subindo mais um pouco na pirâmide, a gente tem a autoestima, o reconhecimento, as promoções, responsabilidade por resultados. Quem não gosta de reconhecimento, não é verdade? Quem não gosta de saber que fez uma boa venda, ou que o cliente te elogie porque você soube entender a necessidade dele e oferecer o melhor imóvel, né? Ou vocês, não sei se todos aqui têm a sua própria imobiliária, mas vocês estão numa equipe e chegar o líder da equipe e falar, olha, você está fazendo sucesso de venda, os clientes vêm e querem procurar só você porque você atende muito bem, porque você é simpático, porque você é motivado, alegre. Né? Então, a necessidade de reconhecimento, né? Todos nós temos. E autorrealização. Eu costumo falar que aqui, apesar de ser uma pirâmide, ela sempre vai girar. A gente vai estar sempre querendo suprir alguma necessidade. Porque quando a gente chega aqui na autorrealização, eu posso ser a imobiliária mais requisitada do litoral norte ou de Ubatuba. Mas mesmo assim, a gente sempre está querendo mais. Seja para que a gente mantenha essa autorrealização, para que a nossa imobiliária seja um sucesso e amanhã ela decline. Então, a gente está em constante busca e renovação dessa motivação. A gente está sempre subindo e descendo nessa pirâmide. Né? Então, o ciclo, a gente pode chamar como ciclo motivacional, ele começa com equilíbrio. Tá? Então, a gente tem que ter equilíbrio das nossas necessidades, equilíbrio para conquistar as nossas necessidades, né? Para adquirir as necessidades. A gente precisa do estímulo ou a necessidade. Estímulo porque é algo que nos motive a fazer. Né? Necessidade porque pode ser uma necessidade básica, pode ser, como eu falei, uma necessidade fisiológica, de repente eu só preciso conseguir um emprego porque eu não tenho o que comer em casa. Né? Depois a gente vai para o comportamento e a ação, que é aquilo que eu vou fazer para suprir essa necessidade, né? Para suprir a minha motivação. E quando isso tudo está feito, a gente chega na satisfação. Fiquei satisfeito porque eu consegui fechar aquela venda. Mas eu fechei essa venda hoje, e amanhã? Eu começo tudo de novo. Por isso que ele é um ciclo. Só que todo ciclo, o que pode acontecer? Você faz o comportamento, a ação, e de repente tem uma barreira. Não acontece isso com todo mundo? Todo dia vocês não enfrentam um obstáculo, uma barreira, vocês acordam acreditando que vai ser de uma maneira e, de repente, tem um bloqueio ali que faz você até perder o rumo. Né? Então, quando tem a barreira, que a gente chama um comportamento de frustração, você fica frustrado com algo que deu errado, né? A gente tem que procurar um novo estímulo para a gente não ficar paralisado. Então, vocês têm dois caminhos. Vou procurar um novo estímulo para continuar andando, para continuar seguindo em frente, ou eu vou ficar paralisado nessa barreira? Qual que é a atitude que vocês querem? O que vocês esperam? Né? E aí eu pergunto para vocês, vocês querem ser vítimas ou protagonista da vida de vocês, dos caminhos que vocês percorrem? A vítima é aquela que vai ficar sempre sentada e falando, poxa, podia ser diferente, podia ter dado certo, eu não dou certo em nada, tentei fechar uma venda e não consigo, será que não tenho habilidade? Não, vou trocar de rumo, acho que eu não dou certo em nada, melhor eu fazer qualquer coisa da vida, ficar fazendo comida só em casa para os filhos porque eu não dou certo mesmo em nada. Então, vocês vão ser vítimas ou vão ser protagonistas da história de vocês, da vida de vocês? Não, eu vou seguir em frente. Hoje a venda não deu certo, mas amanhã é um novo dia. Eu preciso, de novo, voltar lá na inteligência emocional, entender o que eu fiz de errado, entender quais são os meus defeitos, o que aconteceu naquela venda que ela não teve sucesso, para eu aprender. Lembra, aprender a aprender? Então, vamos começar a aprender. O que eu fiz de errado e o que eu posso mudar? Se esse foi o erro, o que eu posso fazer diferente para conseguir um novo objetivo, para começar de novo? Aí, mais uma charge, porque essa daqui também é muito legal. Eu vou acompanhando aqui com vocês, tá? Eu acho que o mundo é muito melhor hoje do que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Como você pode dizer isso? Você não lê os jornais? Você não escuta o rádio? Como pode aguentar isso e me dizer que este é um mundo melhor? Eu estou nele agora. A gente não está vivendo uma crise aí no país? Muitas vezes a gente se pergunta para onde o Brasil vai? O que seremos de nós? Mas aí eu também pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo de diferente para mudar essa realidade? O que vocês fazem no dia a dia, na família de vocês, na comunidade de vocês, no trabalho de vocês, para mudar essa realidade?
que nós fazemos? Então, vocês têm que ser igual a menininha aqui da charge. Falar, eu estou nele agora. Então, pode ser diferente. Ele é melhor hoje, porque hoje eu estou aqui. Há 28 anos atrás, podia ser algo ruim. Mas hoje é bom, porque eu estou aqui. Hoje vai ser melhor. Hoje o dia vai ser melhor, hoje minha vida vai ser melhor. As pessoas com quem eu me relaciono também espero que sejam melhores, seja pela minha presença, seja pelas histórias de vida delas, mas eu espero que hoje seja melhor do que ontem. E que a gente continue progredindo e não regredindo. Não importa se o nosso país vive uma situação. Se a gente mudar o nosso dia a dia, a nossa rotina, isso vai ser fonte de inspiração para nós. Isso pode motivar outras pessoas, isso pode ser exemplo para os nossos filhos. Então, espero que vocês levem essa charge aí para a vida de vocês. E aí, finalmente, depois de a gente conhecer, depois de a gente saber, a gente vai falar sobre alcançar metas. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu sei das minhas dificuldades, que eu sei das minhas qualidades, dos meus defeitos, eu sei o que eu preciso para alcançar as metas. Então, eu coloquei aqui são só exemplos de áreas importantes da minha vida. Tá? Então, vamos pensar nos principais. A vida familiar, a profissional, saúde, financeira, que é o básico, vamos dizer assim. Então, não é que vocês tenham que todo tempo traçar metas de todas as áreas da vida de vocês. Mas não, nesse momento, o que te aflige? O que está sendo mais difícil de passar? É a questão financeira? Então, vamos traçar metas. Vamos ver onde que eu estou errando ou o que eu posso fazer para melhorar. Então, você tem que traçar um objetivo, definir um objetivo para você ir atrás dele. E, primeiro de tudo, vem qual área que você precisa. Às vezes, a família, o relacionamento está tudo certo, está indo de vento e popa, mas no trabalho está dando algo errado. Então, vamos dar atenção para aquele trabalho nesse momento, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E aí, eu defini algumas perguntas aqui, que quando a gente fala em planejamento de metas, são essas perguntas que a gente tem que fazer para traçar essas metas, tá? Então, o que eu quero? Qual que é o tamanho apropriado da minha meta? Eu quero ser dono do mundo. Mas espera aí, gente. A gente tem que começar no começo. Então, primeiro tem que ser dono de Ubatuba, né? Depois do Litoral Norte, depois do estado de São Paulo, depois do Brasil e assim vai. Então, a gente tem que ir traçando metas pequenas para que a gente possa alcançá-las. Isso vai trazer motivação e depois a gente acaba alcançando as metas maiores. Tá? Então, definir o que você quer e o tamanho disso. É possível agora? O que eu vou precisar para isso? Como saberei que alcancei o meu objetivo? Então, aqui, principalmente por eu ser psicóloga, a gente pensa principalmente nos termos sensoriais, que são o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou sentir. Então, se eu alcançar o meu objetivo, eu vou sentir felicidade, eu vou ouvir elogios, né? Então, a gente precisa definir isso. O que você vai sentir quando você alcançar o seu objetivo? Por que a gente pensa, o que eu vou sentir? Não, eu preciso alcançar o objetivo. O que eu vou sentir, deixa eu esperar chegar lá e eu vou sentir, né? Mas não, quando a gente pensa o que a gente vai sentir, a gente fica com um gostinho, com aquele sabor de quero mais, de o que eu preciso, né? Será que vai ser tão legal se sentir feliz, se sentir entusiasmado? Então, a gente acaba indo mais atrás desse objetivo quando a gente pensa qual que vai ser o sentimento que a gente vai ter lá na frente. Em que contexto eu desejo esse objetivo? Onde, quando e com quem quero isso? Então, qual o contexto agora? Como eu falei, não adianta a gente colocar uma meta muito grande se no contexto que eu vivo hoje eu não tenho como alcançar essa meta muito grande. Então, eu vou definir metas menores para que depois eu alcance elas, né? Então, onde eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Qual o tempo que eu preciso para isso? E com quem eu quero isso? Então, seja na vida pessoal, eu quero estar casado com tal pessoa, ele está me ajudando, ele não está. Na vida de equipe de vocês, essa equipe que eu tenho hoje é boa, eles vão me ajudar a chegar nesse objetivo? Eu quero estar lá no patamar do sucesso junto com essa equipe? Então, você definir as pessoas que vão estar envolvidas e como chegar lá. De que maneira o objetivo desejado afetará a minha vida? Esse objetivo poderia trazer problemas para mim? Possíveis resultados, tanto positivos quanto negativos. Então, quando a gente pensa numa meta, para alcançar isso, o que poderia dar errado nesse meio do caminho? Para que a gente já comece a trabalhar aí com todas as possibilidades. Tá? O que me impede de atingir o objetivo desejado? Identificar quais os recursos que eu vou necessitar
tanto para atingir a meta, quanto para superar as interferências. Então, hoje, para fechar uma venda, eu tenho que superar a concorrência, eu tenho que ter mais imóveis cadastrados aí na minha imobiliária para que eu consiga atender toda a necessidade do meu cliente. Né? Então, ver o que pode ocorrer aí de interferência no meio do caminho e como que a gente vai passar por cima dessa interferência. Então, por último, busca alternativas para alcançar o objetivo desejado. Então, como eu falei, uma coisa pode não dar certo, mas outra não é porque não deu certo que a gente não vai conseguir. A gente só tem que ver quais são essas interferências e buscar outros caminhos para alcançar. Então, aí a mensagem que fica: pense, idealize, tente, faça. Quando a gente fala idealize, trace suas metas, os objetivos, tente, faça. Não deu certo, faça de novo e continue fazendo até que você procure o sucesso. Mas lembra do aprender a aprender. Então, se alguma coisa não está dando certo, eu tenho que voltar lá atrás, ver o que deu de errado, para eu redefinir minhas metas, para eu traçar novos objetivos, para eu ver o que eu posso fazer de diferente para eu chegar no resultado final. Às vezes é a forma que eu estou tentando que não é a melhor maneira possível, mas eu tenho como chegar lá. Não fique sentado esperando que o mundo aconteça. Tome iniciativa, escolha ser. Seja o agente de mudança hoje, não espere para fazer amanhã, seja hoje. Então, na verdade, é isso que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, mais uma vez. Desculpa pelo atraso. E aí, vou deixar aberto para as perguntas que vocês queiram, ou alguma coisa que vocês queiram colocar também, pode falar.